Saudações, caros amigos! Hoje eu tenho a alegria de falar de uma obra fantástica, de autoria de Hermínio Corrêa de Miranda, A Noviça e o Faraó. Na verdade, essa é uma obra que é fruto de uma pesquisa que foi procedida por Hermínio Corrêa de Miranda. Para quem não sabe, esse autor é um dos maiores pesquisadores, um dos maiores estudiosos da doutrina espírita, profícuo escritor. Então, Hermínio se interessou profundamente pela fantástica história de uma inglesa chamada Dorothy Louise Ade, ou Dorothy Ade. Aos 3 anos de idade, por volta, ela sofreu um acidente, caiu uma escada, bateu a cabeça, foi dada praticamente como morta, mas conseguiu sobreviver. Nesse retorno, ela passou a ter recordações de uma existência no Antigo Egito, no qual ela teria sido uma sacerdotisa de nome Bentrechite, que teve um relacionamento amoroso com o famosíssimo faraó Sete I. É uma história muito interessante porque ela passou a ter uma fixação por tudo aquilo que se relacionava ao Antigo Egito, a tal ponto que ela estudou arqueologia, ou melhor, egiptologia, né, por sua própria conta, aprendeu a linguagem dos hieroglifos, fez de tudo para ir viver no Egito, casou-se com um egípcio, foi morar no Egito. Lá, o casamento durou muito pouco, porque o objetivo dela, na verdade, era ir para o Egito. Ela teve um filho com esse egípcio, que ela chamou de Sete, e lá, no Egito, ela passou a ser conhecida como Om Sete, ou Mãe de Sete. A história dela é muito peculiar porque ela se tornou uma referência em egiptologia no Egito, a tal ponto que, aliando esse profundo conhecimento da antiguidade egípcia e as recordações, as reminiscências que ela tinha dessa encarnação passada, ela simplesmente apontava os locais onde havia, segundo as suas reminiscências, objetos ou construções do Antigo Egito, apontava o local, os profissionais faziam as escavações e realmente confirmavam com em reiteradas oportunidades as informações que ela prestava. Ela dizia tipo assim: aqui tem um jardim de tal época. Ela apontava, os profissionais faziam as escavações e encontravam exatamente aquilo que ela havia relatado. Então a história dela é uma história muito peculiar. E ela também relata que, enquanto sacerdotisa de nome Bentrechite, nessa reencarnação, ela havia tido um relacionamento amoroso com Sete I, engravidou de Sete I, mas como no Antigo Egito as sacerdotisas não podiam perder a virgindade, elas eram propriedades do templo, ela estava grávida, não quis relatar quem era o pai da criança e suicidou-se. Porque a pena dada às sacerdotisas que perdiam a virgindade era simplesmente a morte. Então ela relata com riqueza de detalhes essa encarnação que ela teve enquanto Bentrechite, amante de Sete I. E o mais interessante disso tudo é que ela também relata, vamos dizer assim, que ao longo da sua existência ela teve diversos encontros mediúnicos com a figura de Sete I, ou seja, com o espírito. Então ela reiteradamente se encontrava com o espírito de Sete I, que a visitava, conversavam, né? Ela se sentia, na verdade, como se fosse a companheira dele desencarnado. Interessante que Hermínio Miranda se interessou por essa história e estudou a fundo
a trajetória de Dorothy Ade, ou Omset, como ela ficou conhecida no Egito. E essa obra é fruto dessas pesquisas, A Noviça e o Faraó. Para mim foi um choque ler A Noviça e o Faraó, porque eu também sou amante da antiguidade egípcia. Então, me interesso profundamente por esse assunto, de modo que conhecer essa obra, A Noviça e o Faraó, para mim foi fantástico. Eu recomendo. Hermínio Miranda é um autor profícuo, grande estudioso das vidas passadas, da terapia de regressão, estudioso da mediunidade, publicou livros como Diversidades dos Carismas, volume 1 e 2, A Irmã do Vizir, A Memória e o Tempo, Eu Sou Camille Desmoulins, eu tenho todos eles, estão todos aqui. Então, Autismo, na visão espírita, e Nossos Filhos São Espíritos. Então ele é um autor, um verdadeiro sucesso editorial. Além disso, um grande pesquisador. Então, eu recomendo, sem medo de errar, qualquer obra de Hermínio Miranda. Mas para quem, como eu, gosta de cultura egípcia, de antiguidade egípcia, leia A Noviça e o Faraó. Eu tomei um choque positivo, porque aquilo que está descrito no livro também já era fruto de pesquisas que eu própria fazia. Então, vale a pena a consulta. Leiam Hermínio Correia de Miranda, qualquer obra desse autor. Mas A Noviça e o Faraó vai dar uma sacudida no leitor, porque relata o fato verídico, mas de uma maneira muito interessante e com informações colhidas de diversos pesquisadores. Então, meus queridos, essa é a dica de hoje. Eu espero que vocês tenham uma excelente semana. Leiam A Noviça e o Faraó, leiam Hermínio Miranda. Até breve e que Deus nos abençoe. Que assim seja.